Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus que fez os céus e a terra e que tudo governa. Aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Bendito seja Deus por mais um momento, que aqui estamos para falar com Deus, para unir, a nossa fé juntamente com os irmãos que participam conosco e que o nome do Senhor venha ser louvado e glorificado em nossas vidas. Amém. Estamos aqui para meditar na palavra, estamos aqui para falar com Deus, estamos aqui para adorar ao nome do Senhor, estamos aqui para cultuar a Deus. Louvado seja Deus, grande é o Senhor. Amém. A paz para o irmão Legilson, em Porto Velho, irmã Rose, em Porto Velho. Amém. E aos demais que forem chegando e interagindo conosco, para que a gente possa saber com quem estamos falando. E também apresente aí os seus testemunhos e as suas necessidades de oração. Oremos. Pai amado, bendito, soberano, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos neste momento em que nos reunimos aqui para adorar e glorificar o Seu nome. Dai-nos, Senhor, a graça do Seu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor pelo Teu grande amor, pela Tua grande misericórdia, porque só Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Amém. Grande é o Senhor. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus no livro de Josué, onde inicia aqui os livros históricos. Josué capítulo 24, já bem no finalzinho, na despedida de Josué, a partir do versículo 14, que diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué tomou uma decisão junto com a sua família, junto com a sua casa, e ele lançou um desafio para o povo. Ele reuniu os anciãos para poder se despedir
E ali ele lembrou novamente da promessa de Deus para o povo hebreu. Ele lembrou do tempo dos pais de Abraão, que vivia além do Eufrates, que vivia na terra de Ur, e ali eles não conheciam a Deus, o Altíssimo, o Soberano. Eles conheciam outros deuses, eles conheciam e adoravam diversos deuses. Eles eram idólatras, tinham vários deuses. E ali daquele meio, Deus tirou Abraão, chamou Abraão e escolheu Abraão para dele fazer um grande povo que pudesse ser conhecido como povo de Deus. E esse desafio que Josué lança aqui, ele renova aquilo que Deus prometeu para Abraão, aquilo que Deus renovou com Moisés, para que pudesse tirar o povo da escravidão do Egito e levar o povo para a terra da promessa. E o próprio Deus também renovou essa promessa ao Josué. E aqui Josué se depara com o povo depois de conhecer o poder de Deus, depois de 40 anos de peregrinação pelo deserto, para que pudesses nesses 40 anos esquecer os deuses do Egito, para que nesses 40 anos eles pudessem se converter ao Senhor. Ainda assim, depois de 4 décadas, o povo se volta aos outros deuses, se volta aos múltiplos deuses. E isso despertou a indignação de Josué. E perto da sua despedida, perto da sua morte, ele reúne os líderes, ele reúne os homens que eram cabeças e fala a respeito da aliança que Abraão fez com Deus, de servir, de confiar e de viver em adoração para o Deus único, ao Deus soberano, ao Deus suficiente, ao Deus eterno. E ao lançar esse desafio, o que Josué queria do povo era uma fidelidade total. Não a ele, mas a Deus. Ele conclamou o povo para que obedecesse a Deus, que seguisse a Deus, e que não ficasse entre o Deus Altíssimo e Soberano e outros deuses, que não vagassem entre um Deus e outro, mas que servisse unicamente a Deus. Abraão é chamado como pai da fé por uma razão bem específica. A parentela de Abraão, o povo onde Abraão pertencia, aonde ele vivia, não conhecia o Deus Altíssimo, não conhecia o Deus Soberano. Eles tinham diversos deuses. Mas quando Deus escolheu Abraão e chamou Abraão, Abraão deu ouvido à voz de Deus, creu, confiou e aceitou. A ponto de ter saído do meio da parentela, de ter saído da sua terra natal, de ter deixado para trás heranças e qualquer outro interesse, e foi para o lugar a qual Deus mostrou. Morou entre estrangeiros, pagou um alto preço, viveu momentos difíceis, mas ele também conheceu a glória de Deus. Mas ele também pôde experimentar o mover e o poder de Deus. E assim, Abraão, ao confiar em Deus, ele tornou-se o pai da fé. Ele se tornou o pai de uma grande tribo, né? O pai dos hebreus, pai de pessoas que existem até hoje sobre a terra, a qual a descendência é impossível contar, não tem como contar. Agora, no mês de novembro, a terra chegará
a 8 bilhões de pessoas vivas. É uma imensidão. 8 bilhões de pessoas vivas. Agora em novembro, a Terra atingirá essa população. E então, em meio a esses 8 bilhões de pessoas vivas sobre a Terra, são incontáveis os que são descendentes de Abraão. São incontáveis aqueles que descendem de Abraão. E isso foi uma promessa de Deus. Isso foi e Abraão confiou nessa promessa, creu nessa promessa, teve um filho já na velhice, para que dali surgisse um povo. E foi desse povo, foi dessa descendência de Abraão, que surgiu também o Salvador, Jesus Cristo. Ele também é da descendência de Abraão. Ele nasceu entre os hebreus, ele foi um judeu. E esse Salvador, que nós o conhecemos e reconhecemos como Filho de Deus, Jesus Cristo, a Ele hoje nós servimos, a Ele hoje nós devemos obediência, a Ele hoje nós adoramos e glorificamos. E ao adorar o Filho, também adoramos o Pai. E não há blasfêmia em adorar o Pai, em adorar o Filho ou adorar ao Espírito Santo. Porque existe o mistério de um único Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse mistério, o que é mistério? Aquilo que não sabemos, aquilo que ainda não foi revelado. Esse mistério será compreendido somente para aqueles que herdarão o reino dos céus, que habitarão para sempre no descanso do Senhor, no refúgio do Senhor. E a Ele, somente a Ele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Ele, somente a Ele, nós devemos adorar, glorificar. E somente a Ele devemos nos render e devemos permitir que Ele governe a nossa vida. Nós, como povo de Deus, temos que viver debaixo do governo de Deus. Nós, como cristãos, devemos viver debaixo da autoridade de Cristo. E em Apocalipse, João teve a visão do Cristo glorificado no trono. E esse Cristo glorificado, na visão de João, ao escrever o Apocalipse, esse Cristo glorificado fez uma promessa de que naquele lugar reservado para aqueles que creem, seria o lugar da graça eterna, da paz eterna. Seria o lugar aonde ele subiu para preparar, para que onde estivesse, nós também pudéssemos um dia estar. E essa é a nossa maior esperança. E é para isso que estamos nessa fé. É para isso que estamos crendo nesse Deus, aceitando esse Deus e vivendo para esse Deus. E aqui, quando Josué chama o povo para um desafio de fidelidade a Deus, nos remete a pensar, a refletir, nos remete a avaliar nossa própria comunhão com Deus e saber se nós realmente estamos com Deus ou se nós estamos com deuses, outros deuses. Devemos também avaliar as promessas que Deus fez e devemos avaliar também a condição que Deus colocou em cada promessa. Qual é a condição? Obediência. Toda a promessa de Deus está condicionada à obediência. E assim como Abraão obedeceu a Deus, Moisés, que instruiu a Josué, também foi obediente a Deus.
E o próprio Josué, que conclama ao povo aqui, também foi temente a Deus, obediente a Deus. E por isso todos alcançaram o privilégio de ser heróis da fé, de serem exemplos de fé para nós, por causa das suas atitudes de confiança e obediência a Deus. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a nossa fé, ela é a revelação da nossa confiança e esperança em Deus. Se nós confiamos e se nós esperamos em Deus, nós podemos assim compreender o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos protege, o quanto Deus nos guarda, o quanto Deus nos quer bem. Às vezes nós procuramos a felicidade e geralmente procuramos a felicidade em pessoas, em coisas, em bem, em posses, em lazer, em festejos. E o máximo que nós podemos encontrar são pequenas porções de alegrias. Mas a felicidade nós só encontramos quando estamos unidos ao Senhor. A felicidade, ela se completa em nós quando nós estamos com o Senhor. E não tem como você ser completo se você não estiver com o Senhor. E não tem como você se completar na fé se você não estiver no Senhor. E é essa a nossa esperança e é essa a nossa confiança. E assim como Josué e a sua família tomou uma decisão de seguir e servir e adorar somente ao Senhor, assim também todos aqueles homens que estavam ali, a partir do versículo 16 do capítulo 24 de Josué, diz assim: Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E ao longo de nossa vida nós passamos em meio a muitos povos, passamos por muitos lugares, por muitos ambientes de trabalhos, estudamos em diversas escolas diferentes ao longo da nossa vida, temos amizades diversas ao longo de nossas vidas, mas tudo é passageiro, tudo tem uma época, tudo tem um tempo, tudo tem uma fase. A única coisa que permanece para sempre em nós é a presença de Deus. A única coisa que permanece para sempre em nós é o Cristo crucificado. Porque o Cristo crucificado representa para nós salvação. O Cristo crucificado representa para nós perdão dos pecados. O Cristo crucificado representa para nós uma nova vida. Uma vida de liberdade. E essa liberdade não é fazer o que queremos. Essa liberdade é ser livre do pecado para poder seguir e servir ao Senhor. Esse é o princípio da liberdade cristã. Estar livre do pecado para poder servir e seguir ao Senhor. E assim como Josué tomou uma decisão juntamente com a sua família, e assim como todo aquele povo que estava ali ouvindo Josué, relembrar a eles da história de Abraão, do chamado de Abraão, até a chegada na terra prometida, ao relembrarem de toda a história do povo hebreu, eles tomaram também uma decisão e falaram: longe de nós servir outros deuses.
haveremos de seguir o Deus que nos tirou da terra do Egito. E hoje também o Senhor nos chama a tomar decisão. E hoje também esse desafio que Josué lançou para os hebreus é o mesmo desafio que Deus lança para nós hoje. A quem nós vamos servir? A quem nós vamos seguir? A quem nós vamos obedecer? A quem nós vamos adorar? A quem nós vamos glorificar? Só existe um Deus. Só existe um Salvador, Jesus, o Cristo. Só existe um Consolador, o Espírito Santo. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que não venhamos nos desprender entre diversos deuses, mas que venhamos servir e adorar ao Deus único. Porque é isso que Ele requer de nós, fidelidade. É isso que Ele quer de nós, fidelidade total. Deus não nos quer pela metade. Eu sempre contesto aquele discurso cristão que fala Deus só quer o seu coração. Não, eu digo Deus quer o seu corpo inteiro, porque é isso que diz na Bíblia. Deus quer o seu coração, o seu rins, o seu pâncreas, o seu pulmão, o seu intestino, a sua língua, os seus olhos, os seus ouvidos. Por isso não podemos emprestar os nossos órgãos a Satanás. Por isso não podemos emprestar o nosso corpo para inimigo de Deus, mas devemos somente a Ele adorar, glorificar, exaltar, render graças, render louvores, render adoração. Amém? Deus seja louvado. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Oh, aleluia. Aleluia. Consagramos ao Senhor as nossas vidas nessa noite. Amém. Aleluia. Vamos fazer um clamor nesse momento. Nossa irmã Sil pede oração pela sua vida, né? Que Deus ministrar em seu coração nessa noite, que Amém. Deus venha te dar aquilo que busca da parte do Senhor. Deus quer de nós a fé, o exercício da nossa fé. E às vezes passamos por alguns momentos na vida que não compreendemos, mas tudo isso coopera com a fé, tudo isso estimula a fé. Amém. Ore ao Senhor, apresente a sua casa, não concorde com o pecado, não aceite o pecado, não tenha parte com o pecado, não oculte o pecado, mas confesse ao Senhor e abandone. Aleluia. Confesse ao Senhor e fuja do pecado, para que você seja merecedor e merecedora de toda sorte de bênção. Amém. Magnífico Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos, glorificamos e exaltamos a Ti. Queremos, meu Deus, neste momento falar contigo em clamor, em oração, Sim. certos, meu Deus, de que Tu nos ouve,
certos, meu Deus, que a nossa voz chega à sua presença, clamando, pedindo, meu Deus, que os teus ouvidos se abram para o nosso clamor e para a nossa adoração. Clamando e pedindo, meu Deus, que os seus olhos se abram em nossa direção, para que nós possamos, Senhor, estar guardados e guiados por Ti. Não permita, Senhor, que ficamos só, mas nos dê, Senhor, a fé, a confiança, a esperança de que Tu está conosco. Propomos, meu Deus, neste momento, render graças e louvores a Ti. Propomos, meu Deus, neste momento, glorificar o Seu nome, exaltar e bendizer a Ti. Declarar, como Josué declarou, que serviremos somente a Ti. Não adoraremos aos deuses que estavam além do Eufrates, não adoraremos os deuses dos amorreus, não adoraremos os deuses dos nossos antepassados, mas adoraremos somente a Ti. Renderemos glórias e louvores somente a Ti. Queremos aqui, meu Deus, nesse momento, Senhor, apresentar a Ti graça e misericórdia. Queremos, meu Deus, nesse momento, Senhor, render graças a Ti, certos de que a Sua misericórdia nos acompanhe, certos de que o Seu poder nos acompanhe, certos de que a Sua mão poderosa estará por nós. Livra-nos, ó Deus, da escravidão do pecado. Livra-nos, ó Deus, de todo tipo de perseguição, de todo tipo de calúnia, de todo tipo de difamação, de todo tipo, meu Deus, de perseguição, porque primeiro perseguiram os seus profetas e chegaram a matar, a eliminar os seus profetas. Por isso, meu Deus, clamamos, pedimos e adoramos e queremos, Senhor, que Tu sejas louvado e glorificado. Dai-nos, ó Deus, o entendimento do Seu poder. Dai-nos, ó Deus, o entendimento da Sua glória. Graça e misericórdia Te damos. Graça e misericórdia. Louvamos e adoramos a Ti, meu Deus, e queremos que Tu abra o nosso entendimento, como abriu o entendimento daquele povo que escutou a Josué, como abriu o entendimento daquele povo que ouviu a Moisés, como abriu o entendimento de Abraão, para que todos esses, Pai, confiassem em Ti e pudessem contemplar o Seu poder e glória. Por isso, meu Deus, queremos aqui nessa noite reconhecer a nossa pequenez, reconhecer, meu Deus, que somos frágeis, reconhecer, meu Deus, que somos dependentes de Ti, reconhecer, meu Deus, que precisamos de Ti. Livra-nos, ó Deus, dessa geração má, dessa geração perversa. Livra-nos, ó Deus, dessa geração incrédula, dessa geração idólatra, dessa geração que abandona, Senhor, a Ti, em favor dos ídolos, em favor, meu Deus, de adoração a homens. Clamamos, meu Deus, que possamos ser diferentes. Clamamos, meu Deus, que possamos continuar na fé somente em Ti, na confiança somente em Ti. Clamamos, meu Deus, e pedimos, Senhor, que Tu possa guiar a nossa vida de maneira, Senhor, que permanecemos conforme a Sua palavra. Porque não queremos, meu Deus, desviar, porque não queremos, meu Deus, retroceder, mas queremos, meu Deus, andar em retidão. Não permita, Senhor, que os nossos passos sigam nem para a direita, nem para a esquerda e nem para trás, mas que possamos seguir retos, porque as Suas veredas, os Seus caminhos são retos, para que possamos, meu Deus, permanecer em retidão a Ti.
certos, meu Deus, da tua condução. Tu nos chamou, tu nos escolheu para ser povo teu, para que pudéssemos viver debaixo da sua autoridade, debaixo do seu governo. Por isso, meu Deus, debaixo das tuas mãos, debaixo do teu governo, rendemos a ti graças e louvores, rendemos a ti, meu Deus, adoração e clamamos: ajude-nos, livre-nos, proteja-nos, dai-nos, ó Deus, a boa saúde, dai-nos, ó Deus, o bem-estar, dai-nos, ó Deus, a perseverança, para que possamos superar todos os nossos inimigos, para que possamos superar todas as barreiras e os obstáculos. Queremos apresentar a Ti nesse momento esses que estão fracos na fé, esses que não conseguem, Senhor, se manter na fé, caminhar na fé, perseverar na fé. Queremos apresentar a Ti, Senhor, esses que não conseguem orar, clamar, meditar na Sua palavra, e por isso estão fracos, e por isso, Senhor, estão caídos, e por isso, meu Deus, estão arruinados. Abra o entendimento para que a Sua palavra entre. Abra a mente, abra o coração para que a Sua palavra seja lâmina cortante, para que assim, Senhor, seja reestabelecida a Sua glória, para que assim, Senhor, seja reestabelecido o Seu poder. Louvamos, adoramos, glorificamos e desejamos, meu Deus, porção da Sua glória, porção da Sua misericórdia. Louvado és Tu, meu Deus, louvado és Tu. Proclamamos, meu Deus, a Sua glória, proclamamos o Seu louvor, proclamamos a Sua adoração. Dai-nos, Senhor, boa saúde, porque muitos estão enfermos e doentes, muitos estão acamados, muitos estão nos leitos hospitalares. Alguns, meu Deus, com esperança, e outros já nem têm esperança. A todos, meu Deus, apresentamos a Ti e pedimos: livra de todo mal, proteja de todo mal. Queremos, meu Deus, também, Senhor, Te apresentar, aleluia, esses que nesse momento oram conosco, ou que estão sendo apresentados pelos seus parentes, pelos seus amigos, em especial a Sil, em especial a minha mãe, em especial a outras pessoas que estão com a saúde abalada, para que possam, meu Deus, sentir o toque do Teu Espírito Santo, para que possam, meu Deus, sentir o mover que cura, a unção que cura, para que possam assim glorificar o Teu nome, para que possam Te dar graças. Louvado seja Tu. Clamamos, meu Deus, neste momento também, Senhor, em favor daqueles que estão endividados, que estão, meu Deus, embaraçados em financiamentos, em juros, que estão, meu Deus, sendo escravizados pela inflação, pelos juros altos, pelas parcelas sem fim. Tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. Abra as portas, abençoa. Se essa condição foi por causa do pecado, perdoa. Se foi pela ambição, perdoa. Mas se foi, meu Deus, por algum percalço da vida, por alguma instabilidade da vida, por alguma necessidade especial, que mesmo assim, Senhor, que todos sejam abençoados, para que se livrem dessas tormentas, para que se livrem dos juros, para que se livrem da escravidão. Olhai por esses, meu Deus, que têm seus empregos, que têm suas fontes de renda, para que assim permaneça, para que assim continue, e para que Te louvem com isso, para que Te adorem com isso, porque as portas, Pai, foram abertas por Ti. Mas também, Senhor, queremos apresentar os desempregados, aqueles que não têm renda,
aqueles, meu Deus, que não têm, Senhor, qualquer condição de vida. Clamamos e pedimos, meu Deus, clamamos e pedimos que sejam abençoados, que as portas se abram. Em especial, queremos apresentar a Ti ofertantes da Sua obra, dizimistas da Sua obra, porque pela fidelidade deles, Pai, ao Teu reino, serão abençoados. E Tu determina, Senhor, aos sacerdotes que orem por esses que contribuem com o reino. Louvado e engrandecido seja também, meu Deus, com cada família, com esse casal, meu Deus, que vive a perturbação e a aflição, com esse casal, meu Deus, que vive, Pai, debaixo de conflitos e contendas, que vive, meu Deus, em litígios, em disputas, que vive, meu Deus, em rivalidades, que vive, meu Deus, em diversos tipos de recaídas, que possam ser estabilizados, que possam ser levantados pelo seu poder e pela sua graça. Clamamos e pedimos, meu Deus, pelos lares, pelas famílias, para que haja paz, para que haja misericórdia, para que sejam livres de toda contenda, todo conflito, toda mentira, todo engano, toda traição, todo pecado oculto, todo pecado, meu Deus, que esteja, Pai, interferindo no lar, interferindo na família, que caia por terra em nome de Jesus. Que haja plena libertação em nome de Jesus, para que os lares sejam completos, para que as famílias sejam completas, para que os casais sejam felizes, para que filhos sejam felizes. Louvamos e adoramos também, meu Deus, por esses que têm planos familiares, que têm projetos familiares que não se consolidam, que não acontecem, que nunca se firmam, que possam, meu Deus, ser alcançados pelo seu poder e glória, que haja, meu Deus, a grande bênção, a grande transformação sentimental, a grande transformação, Senhor, nos corações, em nome de Jesus Cristo. Salva os que precisam ser salvos, liberta os que precisam ser libertos, livra os que precisam, Senhor, estar livres, para te adorar e te glorificar. É o que te pedimos, é o que adoramos, é o que glorificamos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. Amém, Senhor. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste.
Meditamos em Josué capítulo 24, a partir do versículo 14, onde ele renova a aliança com o Senhor. E lança um desafio para os líderes judeus. E o desafio foi: até quando estareis divididos entre dois senhores? Ou vocês adoram o Deus Altíssimo, Soberano, Todo-Poderoso, ou vocês se pendem para os outros deuses. Não tem como agradar aos dois deuses. E Jesus falou isso em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ele relembrou isso e falou que era impossível adorar dois senhores. Ou você agrada um, ou você desagrada o outro. Portanto, devemos adorar ao único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, ao Altíssimo, ao Soberano, em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro capítulo 2, versículo 10 está escrito assim: antes vocês sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. E o que significa ser povo de Deus? Significa ser representantes de Deus na terra. Significa ser testemunha de um Cristo crucificado e que ressuscitou e que está vivo. Ser representante de um Deus único e todo-poderoso significa viver debaixo do governo de Deus e não temer qualquer outro controle, qualquer outra autoridade. Se nós vivemos em obediência a Deus e a sua palavra, não temos do que temer a qualquer outro Deus, a qualquer outro controle, a qualquer outra autoridade. Devemos puramente confiar no Senhor e viver para a graça do Senhor, para a glória do Senhor, para o testemunho do Senhor. E como povo de Deus, hoje, a Igreja de Jesus Cristo, comprada a preço de sangue naquela cruz do Calvário, essa igreja, como povo de Deus, tem que submeter a Deus, ao controle de Deus, à autoridade de Deus. E não há necessidade de procurar profetas, não há necessidade de procurar revelações, porque o próprio Deus revela através da sua palavra. Aquele que lê, medita, sabe qual é a vontade de Deus. E nós, como povo de Deus, precisamos viver conforme a vontade de Deus. E nós, como povo de Deus, precisamos viver debaixo da autoridade do Senhor. E somente a Ele a honra, a glória e o louvor. Se nós confiamos no Senhor, não temos o que temer. Se nós confiamos no Senhor, estaremos seguros. E quando Josué chamou aquele povo para explicar a eles que haveria uma necessidade de tomar uma decisão, e lançou aquele desafio de fidelidade, Josué lembrou de tudo que Deus tinha feito desde Abraão. E nesse momento queremos conclamar a você que nos ouve para pensar, refletir, lembrar de tudo que Deus já fez, de tudo que Deus já realizou. E não deveríamos te pedir isso, mas vamos pedir: seja fiel a Deus, sejam obedientes a Deus, sejam guardados por Deus, e não tem do que temer, e não tem do que se preocupar. Hoje você faz parte do povo de Deus. Hoje você faz parte de uma grande nação que não tem fronteiras, que não tem pátria, que não tem governo humano, mas que está debaixo da autoridade do Senhor. E se nós vivemos nesse reino, que não é material, mas é espiritual, nós teremos tudo o que precisarmos. Tudo o que precisarmos para permanecer vivos sobre essa terra.
O nosso Deus é um Deus de provisão. Isso não significa que venhamos ficar de braços cruzados sem fazer nada. Pelo contrário. Observe que Deus nunca chamou preguiçoso. Jesus nunca chamou preguiçoso. Todos que Deus chamou estavam ocupados. E todos que Jesus chamou estavam trabalhando também, estavam ocupados. Então Deus gosta de pessoas ativas, Deus gosta de pessoas que se movem, Deus gosta de pessoas prestativas, Deus gosta de pessoas que agem, que atuam de forma ordeira, de forma disciplinada, com ética, com moral, com disciplina, com honestidade, onde quer que esteja. Assim deve ser o cristão, assim deve ser esse que é reconhecido como povo de Deus. Amém. Se nós vivemos para Deus, se nós glorificamos ao Senhor, e se nós, como povo de Deus, estamos aqui nessa terra, devemos confiar na proteção dEle, confiar que Ele é o Senhor e viver para a honra, glória e louvor, priorizando o reino. Aquele que prioriza o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas, e as demais coisas que são acrescentadas se relacionam ao quê? Ao alimentar, à saúde e a vestir, a viver. Ao essencial. Como diz a palavra, se aqui nessa vida nós tivermos o que comer e o que vestir, já está bom, porque a nossa herança não era essa terra. Aqueles que perdem tempo acumulando aqui na terra não levam tesouro nenhum. Mas aqueles que priorizam o reino de Deus viverão em paz agora e viverão em paz eternamente. Não estamos querendo dizer que é proibido empreender, que é proibido prosperar. Não, não é isso. Estamos dizendo que quando priorizamos o reino de Deus, tudo acontece pela vontade de Deus. Tudo acontece pelo querer de Deus. Então, que sejamos obedientes, que sejamos confiantes, que sejamos esperançosos e que podemos expressar uma fidelidade total ao único Deus, ao Altíssimo, ao Soberano, àquele que fez os céus e a terra e governa tudo. Se você ainda tem dúvida da existência de Deus, é muito simples. Olhe para o céu numa noite limpa e veja a quantidade de estrelas, astros, planetas, galáxias, tudo que brilha lá nas alturas, tudo que brilha na imensidão da noite. E você verá que existe um controle. Você verá que existe uma criação, portanto existe um Criador. E você verá que existe um controle sobre tudo e nada sai de órbita. Nada despenca das alturas. E aí você terá certeza que existe um Deus forte e poderoso. E que esse Deus te ama. E que esse Deus faz questão de você. E que esse Deus poderia ter exterminado a raça humana. Mas ele preferiu preservar. Para que essa criação continuasse na terra para ser adoradores. Para que essa criação continuasse na terra para glorificar o santo nome. Para dar testemunho de um Deus único, forte e poderoso. E esse povo que é chamado povo de Deus, conhecido como povo de Deus, é um povo que deve ser ordeiro, que deve ser disciplinado, que deve ser honroso, que deve ser honesto, que deve cuidar do seu proceder, do seu falar, do seu agir, em casa, na igreja, no trabalho, no mundo, onde quer que esteja, que seja um testemunho eficaz de um Cristo morto na cruz para a remissão dos pecados e de um Cristo que ressuscitou
nos dando esperança também de uma ressurreição, nos dando esperança também de viver eternamente. O grande mistério da vinda de Jesus foi permanecer santo, morrer como inocente, em substituição a nós pecadores, e por causa daquela substituição, assim como por um homem, Adão, entrou o pecado, por um homem, Jesus, o pecado saiu. E isso é graça. E isso não pagamos, porque já foi pago naquela cruz. E isso é graça, isso não tem preço, já foi pago ali na cruz. Por isso devemos apenas render graças, louvores, adoração. Isso não permite que venhamos viver esbaldando em pecados. Isso não nos permite, a abundância da graça não nos permite viver de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas a abundância da graça nos favorece a viver em santidade, em obediência, em adoração e ao louvor a Deus. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus espera de nós. Foi isso que Josué reuniu o povo e falou e renovou ali a aliança do povo hebreu com Deus, já nos últimos momentos de vida, nos últimos dias de vida. E ali Josué pôde contemplar o arrependimento e a reconciliação de um grande número de pessoas. E Deus, na sua infinita graça e na sua infinita misericórdia, espera isso de nós hoje. Conversão, arrependimento, reconciliação pela fé. Fé no Filho de Deus. Fé naquela vida que se verteu daquela cruz, substituindo cada um de nós. Fé que aquele sacrifício na cruz foi suficiente. Fé de que aquele corpo que ressuscitou e subiu glorificado aos céus, esse corpo significa a esperança da nossa ressurreição, a esperança da nossa conversão, a esperança de também seguirmos para a glória de Deus. Amém. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Amém. Sublime graça do Senhor, que a mim, pecador, salvou. Perdido fui e me encontrou, e agora posso ver. Promessa deu-me o Salvador, e nele eu posso crer. És meu escudo e protetor em todo meu viver. Oh, aleluia. Amém. Sublime graça. Sublime graça, sublime misericórdia. O amor de Deus não tem explicação. O amor de Deus não dá para compreender. Porque Deus nos ama tanto assim. Porque Deus insiste tanto na nossa salvação. Como disse o salmista, tu me sondas, tu me persegues. Ainda que eu desça ao mais profundo abismo, ainda lá a tua mão me sustém. Se eu vejo a aurora, se eu contemplo a sua grandeza, ali tu estás.
E esse Deus é o Deus que faz questão de cada um de nós. É o Deus que não quer que nós nos perdemos do pecado, mas que venhamos para Ele pela salvação de graça, através da fé em Jesus Cristo. Somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Somente a Ele toda a adoração. Amém. Concluímos. Magnífico Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos, glorificamos e queremos, meu Deus, neste momento, Te agradecer, Te louvar, bendizer, por cada um, meu Deus, que clama, que pede, que busca a Sua face. Em especial, os nossos irmãos, nossas irmãs, Legilson, Aldenira, Rose, Tel, Zenite, Carminha, Sil, Paula, Rosilene, Lúcio, Maria Inca e a quantos outros, Pai, que não interagiram, que não comunicaram conosco, mas estão acompanhando esse momento. Clamamos, meu Deus, que cada um seja coberto pela Sua glória, coberto pelo Seu poder, coberto pela Sua graça. Clamamos, meu Deus, e queremos, Senhor, que Tu proteja cada um, conduza cada um, guarde cada um. Que Tu, meu Deus, seja louvado e glorificado. É o que Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e as consolações que vêm através do Espírito Santo seja com cada um, agora e sempre. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que Deus possa Te abençoar grandemente, derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua saúde, sobre a sua fé, amém? Toda sorte de bênção. Amém. Uma boa noite de paz e descanso, com a graça e a misericórdia do Senhor. Amém. A paz seja com todos.